Meu nome é Utinev Tarone França e eu vou resolver a questão número 1 da lista 4 de Mecânica Quântica do curso de Mestrado Nacional Profissionalizante da UFRJ, Campus Macaé. Bom, a nossa questão, ela diz respeito ao átomo de Bohr. A pergunta é, com relação ao modelo de Bohr, determine as constantes conhecidas como raio de Bohr e magnéton de Bohr. Bom, primeiramente a gente vai falar um pouquinho sobre o modelo orbital planetário de Bohr, né, e dizer que ele está em conformidade com as ideias de Planck, Einstein e Rutherford. Nesse modelo orbital planetário, o elétron, ele gira em torno do núcleo, o átomo de hidrogênio ele só tem um elétron, e esse elétron ele gira em torno desse núcleo, tendo o elétron uma carga negativa e o próton uma carga positiva. Vai existir uma força atuando sobre esse elétron, e essa força é uma força centrípeta. Mas quem age como força centrípeta nesse caso é a força eletrostática, devido à carga negativa do elétron e ao núcleo positivo. Uma força de atração vai agir aqui, puxando o elétron em direção ao núcleo, e essa força então vai agir como uma resultante centrípeta no nosso modelo. Sendo assim, a gente pode escrever então que a força centrípeta vai ser igual à força elétrica. A força centrípeta é m vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio da órbita, do elétron, que o elétron descreve ao redor desse núcleo, igual à força eletrostática, que é 1 sobre 4π ε0, vezes a carga do elétron ao quadrado, visto que o próton tem em módulo a mesma carga do elétron, sobre o raio da órbita ao quadrado. Nós vamos chamar essa equação de equação 1. Vamos lembrar também que nós temos para o valor da massa do elétron 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas. A carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E a permissividade do meio é igual a 8,854 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro. Só que, segundo esse modelo orbital, esse elétron, ao descrever esse movimento em torno do núcleo, tendo sobre ele uma força resultante, ele estaria acelerado. E acelerado, ele irradiaria uma onda ou uma energia eletromagnética com uma frequência equivalente à sua frequência de movimento de revolução. Então, ao girar, o elétron perderia energia, entraria em movimento de espiral ao redor do núcleo, com órbitas de raios cada vez menores até colidir com o núcleo. O que aconteceria? Ele, ao circular, nesse movimento, ele irradiaria energia porque ele está acelerado. Irradiando energia, ele reduziria o seu nível de energia e começaria a descrever uma órbita menor. E isso sucessivamente. Então, esse elétron, ele entraria num movimento aqui de espiral até colidir com o núcleo e colapsaria. E esse modelo, então, deveria descrever um átomo com uma vida útil muito pequena. Só que não era isso que se observava. Bohr, então, ele descreve seus postulados para explicar o fenômeno observado, ou seja, o fato do elétron ficar orbitando em uma órbita definida em torno desse núcleo e não colapsar com o núcleo. Um desses postulados é o postulado da quantização do momento angular, proposto por Bohr.
E é esse postulado que nos interessa aqui, porque é ele que vai nos permitir responder à questão do problema, que é calcular o raio de Bohr e o magnéton de Bohr. Bom, da mecânica clássica, então, nós teríamos que o momento angular é igual a raio vezes a massa vezes a velocidade vezes o seno de θ. E que, nesse caso, θ vai ser igual a 90. Por quê que vai ser igual a 90? Porque o raio da órbita descrita pelo elétron é perpendicular à sua velocidade. Nesse caso, o seno vale 90 e nós podemos, então, escrever essa equação como sendo simplesmente RmV, já que o seno de θ vale 1, nesse caso, seno de 90. Né? Da mecânica clássica, nós vamos chamar essa equação de equação 2. Da mecânica clássica, a gente tem que o momento angular é igual a NH cortado. E H cortado é a constante de Planck sobre 2π. Então, nós podemos dizer que na mecânica quântica, o momento angular é igual a NH sobre 2π, com valores de N inteiros maiores ou igual a 1. Ou seja, N vale 1, 2, 3 e assim sucessivamente, pares e ímpares. Nós vamos chamar essa equação de equação 3. Bom, se nós substituirmos 2 em 3, nós vamos ter que raio vezes a massa vezes a velocidade é igual a NH sobre 2π. Colocando isso em função de V, nós vamos ter que V é igual a NH sobre 2πmr. Vou chamar essa equação de equação 4. Agora, se nós substituirmos então a equação 4 na equação 1, que era aquela equação de força centrípeta igual a força eletrostática. Se nós substituirmos a equação 4 naquela equação e evidenciarmos o raio, nós vamos ter que o raio da trajetória do elétron na órbita em torno do núcleo é igual a constante de Planck ao quadrado, ε0, sobre π vezes a massa vezes E ao quadrado, N ao quadrado, com N também assumindo valores inteiros maiores ou igual a 1, pares e ímpares. Nós vamos chamar essa equação de equação 5. Nós podemos chamar todo esse termo aqui de A e escrevermos essa equação com a notação A N ao quadrado. Bom, com N, novamente, assumindo os valores 1, 2, 3 e assim por diante. Vamos chamar essa equação de equação 6. Bom, quem é A? A é aquele termo que nós colocamos ali. Qual o nosso raio, né, vai ser múltiplo. É ao quadrado.
Se nós substituirmos aqui os valores dessas grandezas, nós vamos ter que a constante de Planck vale 6,626 vezes 10 a menos 34 ao quadrado. ε0 vale 8,854 vezes 10 a menos 12. Π, aproximadamente 3,14. A massa, 9,1 vezes 10 a menos 31. E a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 ao quadrado. Resolvendo essa equação, a gente chega aproximadamente. Então, essa expressão, nós vamos ter que A vale aproximadamente 52,9 vezes 10 a menos 12, ou 52,9 picômetros. Como o raio é AN ao quadrado, e nesse caso o nosso N vale 1, porque nós estamos trabalhando com o átomo de hidrogênio e nós estamos trabalhando com o menor raio possível, o raio de Bohr, nós vamos ter que o raio vale então 52,9 vezes 10 a menos 12 vezes 1 ao quadrado. O valor desse raio então será 52,9 picômetros, que é o que nós chamamos de raio de Bohr. Nós vamos fazer o cálculo da segunda parte da questão A, que é para calcular o magnéton de Bohr. Bom, para a gente entender um pouquinho, vamos ver aqui nesse modelo aqui, o elétron, ao girar em torno do núcleo, então, ele vai ter uma corrente junto com esse movimento, essa corrente, devido ao movimento de revolução do elétron em torno do núcleo, vai estar aqui representada, vai ser determinada a sua intensidade como sendo igual à carga pelo período de revolução. E o período de revolução nós podemos definir como sendo 2πr sobre a velocidade do elétron. Então, nós podemos dizer que a intensidade da corrente vai ser a carga elementar vezes a velocidade sobre 2πr. Nós vamos chamar de 7. Vamos lembrar também que nós teremos o momento angular. Se nós tomarmos aqui o elétron girando no sentido anti-horário, nós teremos uma corrente no sentido horário. Nós vamos ter o momento angular voltado para o eixo positivo, e nós vamos ter o momento de polo magnético voltado no sentido oposto, visto que o elétron é de carga negativa. Bom, relembrando então, o momento angular é igual a massa vezes a velocidade vezes o raio, que em função do raio nós podemos escrever como sendo R igual a L sobre mv. O momento de polo magnético é o produto da corrente
pela área varrida pelo raio da órbita do elétron. Nós podemos escrever isso aqui, então, como sendo μ igual a carga vezes a velocidade sobre 2πr vezes πr ao quadrado, que é a área. Resolvendo aqui, nós podemos dizer que o momento de polo magnético é igual a carga vezes a velocidade vezes o raio, dividido por 2. Se nós colocarmos essa equação em função de R, nós vamos dizer que o raio é igual a 2 vezes μ, que é o momento do dipolo magnético, sobre, sobre E vezes a velocidade. Bom, sendo então, né, a equação 8, que é essa do momento linear, momento angular, desculpa, e a equação 9, que é do momento de polo magnético, nós vamos dizer então que L sobre M vezes V é igual a 2 vezes μ vezes E vezes V. Colocando essa equação em função de μ, nós vamos ter que μ é igual a menos L sobre 2m. Da onde que aparece esse m? Esse m aparece pelo fato de que o meu momento angular tem um sentido oposto ao meu momento de dipolo magnético. Bom, aplicando agora a quantização do momento angular proposto por Bohr, nós podemos dizer que μ é igual a menos E vezes a constante de Planck sobre 4π vezes a massa vezes n. Essa expressão, então, nós vamos chamar de expressão 11. Lembrando ainda que n também será válido para inteiros maiores ou igual a 1. Portanto, vale aqui a mesma consideração. Bom, essa equação ela representa a quantização para uma componente qualquer do vetor momento de dipolo magnético, já que ela assume sempre valores múltiplos inteiros de EH sobre 4πm. Né? Essa unidade básica é chamada de magnéton de Bohr. Tomando novamente, né, que para o raio de Bohr n vale 1, o magnéton de Bohr ele será determinado quando o nosso n for igual a 1 por menos, então dizer que o magnéton de Bohr, quando n valer 1, nós vamos ter como sendo igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 vezes 6,626 vezes 10 a menos 34 vezes 1 dividido por 4 vezes 3,14 vezes 9,1 vezes 10 a menos 31.
Isso resultará em aproximadamente 9,274 vezes 10 a menos 24 ampere metro quadrado. Esse é o valor do magnéton de Bohr. Concluindo então a nossa letra A, nós vamos ter que o raio de Bohr, né, que é A vezes N ao quadrado, vale 52,9 picômetros, e o magnéton de Bohr vale 9,274 vezes 10 a menos 24 ampere metro ao quadrado. Nós tomamos o átomo de hidrogênio porque ele tem apenas um elétron, e esse cálculo então ficaria mais simplificado, visto que para átomos com vários elétrons e vários níveis, né, de energia, a gente teria cálculos bem mais complexos. Mas a nossa questão 1 tem a letra B também. E a letra B ela pede para a gente descrever as condições de quantização de Bohr em termos da teoria ondulatória. Demonstrar que um elétron num átomo de hidrogênio pode se mover somente ao longo de órbitas fechadas, na qual é possível acomodar um número inteiro de ondas de de Broglie. Bom, para a gente resolver essa questão, nós vamos falar um pouquinho sobre as relações de de Broglie, né, porque de Broglie ele sugeria que a matéria, né, possuía características corpusculares e ondulatórias, né? Então ele disse que, nesse caso, a frequência do elétron em movimento, no caso a matéria, seria igual à energia sobre constante de Planck. E o seu comprimento de onda, chamado comprimento de onda de de Broglie, seria igual à constante de Planck dividida pelo momento do elétron, tá? Bom, nós já vimos, né, que essas equações elas são válidas para o elétron em questões anteriores, né, do nosso curso de mecânica quântica. Bom, nós vamos lembrar aqui que a quantização do momento angular na mecânica clássica ele é descrito como sendo mv vezes r, só para a gente recordar aqui um pouquinho. Na mecânica quântica ele é descrito como N vezes a constante de Planck sobre 2π, com N 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Se nós igualarmos, né, as equações 1 e 2 para os momentos angulares, nós voltamos à relação que nós já vimos na letra A, onde mv vezes o raio é igual a n vezes a constante de Planck sobre 2π. E quem é mv? mv é justamente o momento, né? O momento do elétron. E aí nós podemos escrever aqui que o momento vezes o raio é igual a nh sobre 2π. Se nós retomarmos lá em cima ao comprimento de onda de de Broglie e colocarmos essa relação, né, esse comprimento de onda, essa equação em função do momento, e substituirmos aqui, nós vamos ficar com H sobre lambda vezes R igual a NH sobre 2π. E nós chegamos à conclusão de que N lambda é igual a 2πr, né? Ou seja, isso também para valores de N inteiros positivos, pares e ímpares.
Bom, e o que significa para nós essa equação? Né? Essa equação ela vem nos dizer que as órbitas possíveis para o movimento do elétron em torno do núcleo são aquelas nas quais a circunferência dessa órbita pode conter exatamente o número inteiro de comprimentos de onda de de Broglie. Né? Assim, a condição quântica de Bohr nos aponta para uma condição de onda estacionária. Por quê? Porque se nós satisfizermos essa condição apresentada aqui nessa equação, nós vamos ter a formação de ondas estacionárias, devido às várias ondas que acompanham o movimento do elétron em sua órbita, né? Porque ele vai ficar aqui orbitando, né, sucessivas vezes, né? Ele vai ficar sempre aqui em movimento. E cada vez que ele completar uma volta, né, ele vai formar uma onda. E aí, quando ele novamente orbitar, outra onda. E essas ondas elas vão ter sempre a mesma frequência e a mesma amplitude, já que o nível de energia nessa órbita é constante. Isso fez com que Bohr, então, estabelecesse o seu primeiro postulado, onde ele diz que o elétron ele circula em órbitas definidas em torno do núcleo. E essas órbitas foram chamadas por ele de órbitas estacionárias. E o elétron só irradia quando ele faz uma transição entre um estado e outro, né? Um estado estacionário e outro. E cada estado estacionário desse vai conter sempre um número inteiro de comprimentos de onda, como nós representamos aqui, né? Nesse estado aqui, nesse nível, nós teríamos aqui 1, 2, 3 comprimentos de ondas de de Broglie dentro dessa circunferência. Cada circunferência dessa, né, descrita pelo elétron ao orbitar, vai sempre conter um número inteiro de ondas. Essa é a condição de quantização de Bohr para a teoria ondulatória.